16 de fevereiro de 1986, na cidade uruguaia de Rosário, nasceu Diego Roberto Godin Leal. Aos 4 anos, Diego Godin quase morreu afogado. Seus pais, Júlio e Iris, estavam acendendo fogo para assar os pássaros que tinha caçado, e Diego e sua irmã, Lúcia, resolveu dar um passeio. Inquieto, aproximou-se de pedras e tentou repetidas vezes pegar o peixe que nadava no riacho, até que caiu na água. Sem saber nadar, a corrente o levava embora e Diego gritava em desespero. Sua irmã correu para seus pais, mas de repente, com golpes no instinto, Diego não mais gritou e nadou calmamente para a praia. Ninguém podia acreditar, nem mesmo ele. Foi um milagre. Ele não tinha experiência de natação aos 4 anos de idade, e juntamente com o fato de que eu estava usando botas e roupas de inverno. No entanto, agitando meus braços de uma maneira que eu não consigo me lembrar, salvou minha vida. Após o acidente, Godin continuou nadando. Diego Godin começou a jogar futsal aos 4 anos e jogava de camisa 10. Aos 7 anos, Godin suportou as piadas de um menino maior que ele. Contou a seu pai que deu um conselho: no final da aula, sem dizer nada, dá-lhe um soco no nariz. Fim do bullying. Diego, aos 15 anos, venceu 5 recordes de natação uruguaios em diferentes estilos. Godin também era bom em futebol, natação, atletismo, basquete e vôlei. E ainda, com 15 anos, ele escolheu em que esporte seguir, e futebol ganhou. E no mesmo ano, ele entrou nas divisões base do Defensor. Em 2002, Diego tinha 16 anos e foi sua segunda temporada no Defensor Sporting, uma das melhores pedreiras do Uruguai. Naquela época, ele competiu na 5ª divisão e jogou de camisa 10 de craque. Era sua posição desde os 4 anos. Faltava uma semana para começar o campeonato. Diego Godin, com a expectativa de ser titular, e o técnico Heber Silva diz: vamos reduzir o número. Godin foi dispensado. Chorou desconsoladamente. Ele disse que não jogaria futebol de novo, porém ainda estava ligado ao clube. No retorno a Rosário, teve apoio de sua família e deu a si mesmo uma chance no futebol. 5 meses depois de ser expulso do Defensor, foi fazer testes no Atlético Cerro de Montevideo. Logo de cara, seu tio avisou: no Cerro não pagavam por dietas, o chuveiro só tinha água gelada e não havia roupas, apenas coletes para diferenciar um do outro. Diego aceitou e começou a treinar como meio-campista à direita, apesar de ser atacante. Com 17 anos, o Atlético Cerro comprou o Godin do Defensor Sporting por 840 pesos uruguaios, cerca de 25 euros. O Godin ainda estava chegando na 5ª divisão e sua equipe ficou sem zagueiros, devido a lesões e expulsões. Ele, com seus 1,87 m, era um dos poucos jogadores altos e poderia jogar ali. Então foi improvisado de zagueiro central. Sem gostar, mesmo assim aceitou. Achava que não poderia jogar nessa posição, mas com sua precisão nos passes e técnica, foi bem e gostou. Desde ele assumiu que se tornou central, sua carreira no Cerro foi meteórica. Depois de 2 jogos na 5ª divisão, o treinador do primeiro time, Gerardo Peluso, ligou para ele e foi imediatamente para o banco de reservas no time principal. Sebastião Sarkisian estreou no mesmo jogo com Godin na 3ª divisão, em 2003. Eles perderam por 1-0 para o Liverpool. Nenhum de nós dormiu no dia anterior. Sebastião parecia que ele estava jogando há 20 anos, e a partir daquele dia a carreira já cresceu. Foi rebaixado com o Cerro e subiu no ano seguinte, já usando a faixa de capitão. Godin foi transferido do Cerro para o Nacional e do Nacional para a Europa. Em 2007, com 21 anos, foi vendido ao Villarreal por 11,5 milhões. 3 anos depois, em 2010, foi vendido ao Atlético de Madrid por 23 milhões de reais. Diego Roberto Godin Leal é o 10º jogador que mais jogou no Atlético e o estrangeiro com mais jogos pelo Colchoneiros, 384 jogos até o momento da gravação deste vídeo. Aderlardo Rodrigues é o jogador que mais atuou pelo clube com 550 jogos. Godin é o capitão da seleção uruguaia e do Atlético de Madrid.
deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com os amigos.